Mesmo assim, o comandante-chefe propôs uma alternativa mais segura. Ele sugeriu transmitir apenas gravações cuidadosamente preparadas, em vez de arriscar uma transmissão ao vivo perigosa. Mas o comandante se manteve determinado. Ele explicou que, embora as gravações fossem definitivamente liberadas, uma transmissão ao vivo ainda era necessária. Segundo ele, vídeos gravados poderiam sempre ser descartados como falsos ou editados. Apenas uma transmissão ao vivo removeria todas as dúvidas e provaria a verdade para o público. No final, ele instou todos os presentes a acreditarem que esse momento poderia se tornar um ponto de virada para o futuro da humanidade. Incapaz de segurar mais suas emoções, o comandante bateu a palma na mesa. Com paixão na voz, declarou que realmente acreditava nesses combatentes e em sua capacidade de trazer esperança real para a humanidade novamente. O comandante-chefe permaneceu em silêncio por um longo momento. Finalmente, ele sorriu levemente e olhou para ele com clara satisfação, brincando que talvez ele devesse ter se tornado um orador. Com um gesto amigável, ele deu um tapinha no ombro do comandante e perguntou brincando se tais habilidades de persuasão eram a razão pela qual ele havia conseguido obter sua posição. Após considerar tudo cuidadosamente, ele finalmente deu sua aprovação ao plano proposto. Enquanto isso, em algum lugar da cidade, um homem estava sentado confortavelmente em seu apartamento, diante de um monitor de computador, rolando casualmente seu feed online enquanto jantava. Enquanto navegava pelas postagens, sua atenção de repente se fixou em uma nova transmissão ao vivo que estava ganhando popularidade rapidamente. Aproximando-se mais da tela, ele ajustou os óculos em choque. Quando percebeu que a transmissão estava sendo feita pela sede oficial responsável pelos caçadores de espíritos na China, ele lutou para entender o que estava realmente acontecendo. Ele se lembrou claramente de que, desde que o Bureau foi estabelecido, a taxa de perdas entre seus caçadores havia alcançado alarmantes 65%. Por causa dessa história, a ideia de que a organização de repente começaria uma transmissão ao vivo parecia completamente insana para ele. Parecia quase como se estivessem prestes a mostrar ao público um filme de terror da vida real. Em outro local, uma jovem menina envolta em um cobertor observava nervosamente sua tela. Ela se perguntava se alguém realmente teria coragem de assistir à transmissão. O pensamento de ver derramamento de sangue ao vivo a fazia se preocupar com o impacto emocional que isso poderia ter nos telespectadores. À medida que a notícia se espalhava, discussões explodiram online. Muitas pessoas começaram a especular que a sede poderia estar forçando intencionalmente os espectadores a testemunharem a destruição brutal dos caçadores de espíritos. Medo e tristeza se espalharam entre o público. As pessoas tentaram se consolar, dizendo que a vida já continha terror suficiente sem assistir a algo assim. Até mesmo aqueles que haviam se inscrito para receber atualizações sobre a transmissão começaram a sentir uma ansiedade séria após o anúncio oficial ser liberado. No entanto, o comandante já havia tranquilizado a equipe com antecedência. Ele lembrou a todos que a humanidade sempre esteve em desvantagem em comparação com os espíritos quando se tratava de poder bruto. Aqueles que já haviam visto imagens de Levi lutando, vendo derrotar sobrepujantes espíritos de Rankia, permaneceram em silêncio, claramente lembrando que haviam testemunhado. Logo novas discussões começaram a aparecer online. Algumas pessoas sugeriram que a classificação oficial de combate da unidade poderia precisar ser reavaliada. Afinal, se uma única equipe havia conseguido destruir 4 espíritos de Rankia seguidos, então logicamente sua classificação geral deveria ser pelo menos Rankia também. Outros focaram sua atenção diretamente no capitão. Notaram a incrível força de Levi e começaram a se perguntar se ele poderia realmente se qualificar como um caçador de espíritos de Rank S. O comandante pensou cuidadosamente sobre essas opiniões e, eventualmente, tomou uma decisão temporária de atribuir à equipe uma classificação de Rank A por enquanto. No entanto, estava claro que ele tinha um plano muito maior em mente para revelar a verdadeira força da equipe de Levi. Se conseguissem eliminar todos os espíritos de Rank A registrados nos arquivos da China, então a equipe poderia ser oficialmente promovida para status de Rank S. Após refletir por um bom tempo, a liderança finalmente concordou em seguir com a proposta. Logo depois, uma nova notificação apareceu em inúmeras telas.
A transmissão oficial ao vivo da sede dos caçadores de espíritos da China começaria em 3 horas. O anúncio imediatamente gerou discussões intensas online. As pessoas notaram que o pôster de promoção da equipe já havia sido atualizado e começaram a compartilhá-lo amplamente. Ao mesmo tempo, mais informações sobre a unidade de exorcismo intermediária continuaram a aparecer online conforme as atualizações eram lançadas. A página oficial atualizou novamente o pôster, e uma introdução completa dos membros da equipe apareceu de repente na tela. Como esperado, Jasper se tornou o centro das atenções. Quando os telespectadores souberam que havia um espírito entre os membros da equipe, discussões acaloradas começaram imediatamente. Muitas pessoas acharam a situação completamente inaceitável. Ficaram furiosas pelo fato de uma equipe de combate oficial permitir que um espírito se juntasse às suas fileiras. Finalmente, a tão esperada transmissão começou. Uma voz ecoou das telas enquanto Ita aparecia na câmera, anunciando que a primeira leva de gravações oficiais estava sendo transmitida. Nesse momento, Levi e Jasper apareceram na tela e olharam diretamente para a câmera, saudando os telespectadores de todo o país. Quase imediatamente, a atenção do público se voltou para a aparição de Jasper. Muitos telespectadores comentaram surpresos que esse espírito parecia completamente diferente do que haviam esperado. Sua aparência inocente e inofensiva confundiu muitas pessoas, e o nojo inicial que haviam sentido começou a desaparecer notavelmente. De repente, um telespectador pulou da cadeira horrorizado ao reconhecer o local na tela. A equipe estava dentro do Hospital Changping. Esse lugar era infame em todo o país. Era conhecido como o território controlado pelo aterrorizante espírito de Hankia chamado Doutor dos Mil Braços. Enquanto isso, os 3 membros da equipe se moviam cuidadosamente para o interior do prédio escuro. Jasper de repente percebeu uma aura poderosa à frente e alertou os outros de que o espírito estava muito perto. Momentos depois, o ser monstruoso finalmente apareceu diante deles. Sua cabeça se parecia com um polvo grotesco, coberta com tentáculos retorcidos e nojentos. Era claramente um espírito de Hankia, e a visão horrível sozinha fez muitos telespectadores ficarem sem fôlego. Sua voz estranha ecoou pelos corredores vazios e até atravessou a transmissão. A criatura declarou friamente que os humanos estavam contaminando seu hospital apenas respirando dentro dele. Um dos espectadores de repente soltou um grito de terror quando percebeu algo arrepiante. O lugar mostrado na transmissão era realmente o Hospital Changping, um infame prédio onde, 7 anos atrás, todos os médicos e pacientes foram brutalmente mortos em uma única noite horrível. Seu grito alto imediatamente atraiu a atenção de vários colegas que estavam sentados perto dele no escritório. Percebendo que havia reagido de forma exagerada, o homem rapidamente pigarreou, colocou o celular na mesa e tentou fingir que nada havia acontecido enquanto voltava ao trabalho. A garota ao seu lado percebeu a tensão em seu rosto. Inclinado-se um pouco mais perto, ela perguntou baixinho se ele também estava assistindo a transmissão ao vivo do Bureau de Exterminadores. O homem instantaneamente se animou, claramente aliviado por encontrar alguém que entendesse. Eles trocaram um olhar cúmplice e depois baixaram a voz, continuando a conversa em um sussurro cauteloso. Ele admitiu honestamente que nunca esperava que o governo fosse tão longe realmente transmitir ao vivo uma missão diretamente do Hospital Changping. A garota assentiu rapidamente, concordando. Ela acrescentou que ao longo dos anos dezenas de equipes de extermínio de Hankia foram enviadas para lá, mas todas foram completamente aniquiladas. O que a confundia ainda mais era que essa equipe atual tinha apenas 2 combatentes, e um deles era um espírito cuja confiabilidade muitos questionavam abertamente. Enquanto isso, de volta ao hospital, Jasper se aproximou de Levi e admitiu nervosamente que a criatura à sua frente tinha tentáculos demais se movendo, e honestamente, isso o assustava. Mas, apenas segundos depois, um estranho brilho de ganância apareceu em seus olhos. Ele de repente se lembrou do delicioso polvo que eles comeram uma vez, cheio de tentáculos tenros e com um cheiro incrivelmente bom. Levi confirmou calmamente que também se lembrava disso. Só de pensar naquela refeição, ambos inconscientemente engoliram em seco. As meninas assistindo à transmissão estavam completamente atônitas.
Elas não podiam acreditar que os membros da equipe estavam conversando casualmente sobre comida em um momento tão perigoso. Nesse exato momento, a voz furiosa do espírito maligno ecoou alto pela sala. Ele rugiu de raiva, ofendido por os humanos ousarem profanar seu hospital enquanto discutiam sobre seus tentáculos. Jasper olhou para o monstro e esclareceu calmamente que eles só disseram que os tentáculos poderiam, às vezes, ter um bom gosto, mas infelizmente, essa criatura parecia feia demais para ser comida. O espírito maligno não suportou tal humilhação. Ele gritou de raiva e exigiu saber quem teve a ousadia de chamá-lo de feio. Ele declarou arrogante que seus tentáculos eram os mais perfeitos e magníficos do mundo inteiro. Levi e Jasper, no entanto, permaneceram surpreendentemente relaxados. No momento em que os tentáculos avançaram para atacar, a figura de Levi de repente desapareceu do lugar onde estava. O espírito congelou em confusão, incapaz de entender o que acabará de acontecer. Naquele exato momento, Levi já havia aparecido silenciosamente atrás dele. Um golpe devastador seguiu imediatamente, e o monstruoso doutor foi lançado para o outro lado da sala como uma boneca de trapo. Os telespectadores do sexo masculino assistindo à transmissão gritaram de empolgação, enquanto muitas meninas não puderam deixar de corar diante da cena. Um único golpe havia lançado um espírito de Rank a vários metros para trás, fazendo o monstro gritar de dor. Enquanto isso, os dois combatentes pareciam completamente relaxados. Jasper casualmente se lembrou de como costumava arrancar os tentáculos de polvo e fritá-los para Levi no passado. Ele comentou que os tentáculos da criatura eram feios demais para serem cozinhados, mas sugeriu que arrancá-los por diversão ainda poderia ser uma forma de entretenimento. Levi simplesmente assentiu e concordou. Uma expressão de puro medo se espalhou pelo rosto do espírito maligno. Sua pele ficou pálida enquanto ele perguntava com uma voz trêmula o que exatamente pretendiam fazer com ele. Seus gritos desesperados ecoaram pelo hospital a cada golpe que recebia, implorando para que parassem e pedindo com tristeza que poupassem seus tentáculos. Os telespectadores assistindo à transmissão estavam absolutamente encantados. Ficou óbvio que o terrível espírito do doutor não tinha nenhuma capacidade de resistir aos combatentes. As pessoas estavam estupefatas com o quão avassaladora a força da equipe realmente era. Logo, Jasper suspirou com decepção ao notar que todos os tentáculos já haviam sido arrancados e não havia mais nada para brincar. Levi então sugeriu casualmente que eles simplesmente queimassem o que restava. Uma chama verde de repente se acendeu na mão de Levi, e em questão de segundos o fogo se espalhou, engolindo o corpo inteiro da criatura. Jasper observou o espírito em chamas por um momento e, inesperadamente, deu um bocejo, claramente achando toda a cena um pouco entediante. Muitas meninas assistindo à transmissão ofegaram suavemente. Sussurraram que Jasper não parecia um espírito aterrorizante de forma alguma que se fosse, parecia surpreendentemente bonito. Cada vez mais telespectadores começaram a perceber o quão poderosa essa equipe realmente era, e ficou claro que o Capitão Levi possuía uma habilidade rara e extraordinária. Logo, uma notificação oficial apareceu na tela da transmissão. Os fragmentos do Doutor dos Mil Braços foram coletados e carregados, e o espírito foi oficialmente confirmado como destruído. Na sede, a equipe assistia atentamente às reações dos telespectadores. Muitas pessoas estavam com lágrimas nos olhos, mas o medo anterior ainda pairava em seus corações. Afinal, o comandante não podia esquecer os alertas anteriores. Se os combatentes fossem mortos ao vivo na transmissão nacional, o desespero entre os telespectadores se aprofundaria ainda mais. Nessa situação, a própria esperança poderia desaparecer completamente, deixando a humanidade esmagada sob o medo avassalador. E ainda assim, a aparição de indivíduos com poderes como os de Levi poderia finalmente se tornar o ponto de virada que a humanidade precisava desesperadamente. Agora, Levi e Jasper carregavam uma enorme responsabilidade. Independentemente do que acontecesse a seguir, a esperança que haviam despertado nos corações das pessoas continuava a crescer rapidamente. Assistindo-os pela tela, o comandante se sentiu profundamente comovido. Tudo o que ele podia fazer era rezar silenciosamente para que esses combatentes sobrevivessem o maior tempo possível. Enquanto isso,
Levi já estava usando a mesma técnica novamente, desta vez contra um espírito maligno de 2 cabeças que havia aparecido. A familiar chama verde brilhou intensamente em sua mão mais uma vez, rapidamente consumindo mais um monstro. Comentários continuaram a inundar a transmissão ao vivo, ondas de mensagens empolgadas chegando dos telespectadores. As pessoas discutiam com entusiasmo como o terceiro espírito de Rank havia sido destruído ao vivo, seguido pouco depois pelo quarto, conhecido como a Banshee de cabeça de cobra. No final do dia, o último monstro listado nos arquivos da cidade também havia sido eliminado. Do lado de fora da área, multidões de fãs se reuniram, mas foram contidas pelos seguranças, que impediram que se aproximassem, já que o local ainda era considerado território perigoso. Oficiais continuaram a classificar a zona ao redor como de risco extremamente alto. Ainda assim, muitos fãs não demonstraram medo algum. Eles disseram abertamente que vieram apenas para agradecer pessoalmente à equipe de combatentes. Depois de algum tempo, Levi e Jasper finalmente apareceram do lado de fora. No momento em que apareceram, a multidão explodiu em aplausos. No entanto, os 2 combatentes pareciam ligeiramente confusos com a reação, claramente sem entender por que tantas pessoas estavam celebrando. Alguém na multidão de repente se lembrou do corajoso cinegrafista e perguntou em voz alta como alguém poderia ser tão destemido. Ouvindo isso, Ethan parecia genuinamente surpreso, quase como se tivesse acabado de perceber que ele também agora tinha fãs. Um espectador gritou seu agradecimento à equipe, admitindo que depois de assistir às transmissões, ele não tinha mais medo de espíritos. Mais vozes se juntaram com gratidão genuína. Algumas pessoas até escreveram online que se recusavam a desistir da vida e continuariam a seguir as missões dos combatentes. Ethan percebeu que Levi e Jasper ainda estavam lá, um pouco desconfortáveis, então explicou baixinho que a multidão havia se reunido especificamente para vê-los. Os 2 então acenaram para a multidão. Jasper agradeceu feliz a todos pelo apoio, enquanto Levi apenas fez uma breve e modesta expressão de gratidão. Depois de um tempo, um helicóptero começou a descer lentamente nas proximidades. Enquanto os combatentes se preparavam para partir, a multidão começou a se despedir. Ita lembrou a todos para voltarem para casa com segurança e prometeu que se encontrariam novamente durante a próxima transmissão ao vivo. Mesmo enquanto o helicóptero subia para o céu, as pessoas continuaram acenando desesperadamente, tentando despedir-se dos combatentes. Um dos seguranças sorriu ao assistir à cena e comentou que isso lembrava das antigas histórias sobre ídolos famosos que costumavam ser vistos por multidões de fãs devotados. Um dos espectadores suspirou e comentou que a vida já foi pacífica e segura. Mas desde que começou a Era dos Espíritos, tudo mudou. As pessoas agora hesitam até em sair de casa, sempre com medo do que pode estar esperando por elas na escuridão. Ele acrescentou amargamente que se esconder dentro de casa também não garantia a sobrevivência. Essa dura verdade, ele admitiu quietamente, era o que mais o assustava. Um dos guardas que estava por perto apontou animadamente algo notável. Em apenas 2 dias, todos os espíritos de Rankia na cidade foram eliminados, um resultado que ainda parecia quase inacreditável. Sorrindo orgulhosamente, ele continuou dizendo que a própria unidade de extermínio da cidade agora passava a maior parte do tempo apenas mantendo a ordem e controlando as multidões, em vez de lutar contra monstros. Não muito depois, a localização dos combatentes mudou novamente. O helicóptero os levou para outra área. Lá, Levi logo encontrou um espírito que havia possuído o corpo de uma criança pequena. Justo quando Levi se preparava para destruir o espírito com chamas, ele primeiro bateu violentamente a criatura contra uma parede. Nesse exato momento, Jasper de repente sentiu outra presença sinistra próxima. Ele rapidamente alertou os outros de que alguém, ou melhor, algo, estava espreitando perto deles. Um enorme espírito parecido com um sapo apareceu de repente, assustando os telespectadores que acompanhavam a transmissão ao vivo. Muitas pessoas reconheceram imediatamente o espírito pelos registros da cidade. Era outro espírito perigoso de Rank A, conhecido como o Sapo da Cidade B. No entanto, os telespectadores estavam confusos sobre como essa criatura havia aparecido dentro do território do espírito boneca demoníaca. Atrás das telas,
várias garotas começaram a se preocupar em voz alta, se perguntando se os espíritos realmente estavam cooperando entre si. Antes que a criatura pudesse fazer qualquer coisa, o punho de Levi atingiu o espírito sapo diretamente, nocauteando-o e mandando seu corpo voando para longe. Esse ataque repentino assustou outro monstro que se aproximava, um fantasma de 5 olhos, mas ele ainda tentou atacar, esticando suas longas e afiadas garras em direção a eles. Levi respondeu sem hesitar. Ele chutou a criatura com força, e o fantasma imediatamente começou a lançar maldições furiosas. Ambos os espíritos tremeram enquanto assistiam o protagonista caminhar lentamente em direção a eles novamente. Na mão de Levi, a estranha chama verde acendeu-se mais uma vez. Os telespectadores assistindo a transmissão falaram com admiração aberta, dizendo que a força do capitão era simplesmente inacreditável. Mesmo quando vários espíritos de Rankia se reuniam, ainda assim não conseguiam resistir ao poder avassalador da equipe de combatentes. De repente, Jasper gritou de alerta novamente após sentir mais uma presença próxima. Ao mesmo tempo, ambos os combatentes rapidamente se viraram para Ita. Acima de sua cabeça, havia um espírito aterrorizante com a boca ensanguentada e fileiras de dentes afiados. A criatura os ameaçou friamente, dizendo que se Levi não apagasse as chamas imediatamente, ela arrancaria metade da cabeça do cinegrafista. Enquanto isso, as telespectadoras assistindo à transmissão discutiam a situação horrorizadas, perguntando por que aquela voz aterrorizante de repente soava tão perto da câmera. Outras notaram que a imagem nos seus celulares estava tremendo violentamente. Todos logo perceberam o que havia acontecido, um terceiro espírito maligno apareceu e tomou o cinegrafista como refém. Levi perguntou calmamente a Jasper se a criatura realmente queria que ele apagasse as chamas. Jasper confirmou que, se Levi se recusasse, o espírito provavelmente devoraria Ethan também na frente de todos. Lentamente, o fogo verde queimando na mão de Levi começou a enfraquecer e desaparecer. Ethan ficou profundamente tocado pelo que viu. Com lágrimas nos olhos, ele implorou para que os outros não se preocupassem com ele, lembrando-os de que ele era apenas o cinegrafista. Ele insistiu que não havia razão para que ele se comprometesse com os espíritos por causa dele, e que ele já estava preparado para se sacrificar, se necessário. Ele até se lembrou do dia em que entrou para a equipe de extermínio, quando já havia aceitado que um destino assim poderia chegar. Assistindo à cena, uma telespectadora não conseguiu segurar as lágrimas. Seu namorado, sentado ao seu lado, também olhava a tela silenciosamente, incapaz de aceitar o que estava acontecendo. Vendo o perigo aumentar, o comandante imediatamente ordenou à equipe que mudasse a transmissão para a câmera presa ao ouvido esquerdo de Levi. Quando a imagem mudou e mostrou claramente Ethan de pé diretamente em frente ao espírito extremamente perigoso, a garota assistindo a transmissão explodiu em soluços incontroláveis. Um casal assistindo junto sentiu um nó pesado se formar no peito enquanto olhavam a tela. A mulher sussurrou baixinho que temia que o cinegrafista não sobrevivesse a esse encontro. Na sede, uma observadora lutava para segurar as lágrimas enquanto relatava ao comandante que mais um espírito anão de rank C, também estava espreitando acima deles. Ouvindo esse relatório, o comandante ficou completamente chocado. Logo ficou claro que mais um inimigo havia aparecido. O quarto espírito de rank A, conhecido como Lagarto, estava se escondendo de cabeça para baixo atrás de Levi e Jasper. Jasper assustado apressadamente alertou Levi de que outro fantasma estava diretamente atrás deles. Mas o perigo não parou por aí. Atrás de um pilar próximo, mais um monstro se escondia, o quinto espírito, uma múmia de rank A. Olhando ao redor nervosamente, Jasper percebeu a horrível verdade: 5 espíritos haviam cercado Levi de uma vez. O chat ao vivo explodiu instantaneamente com mensagens. Os telespectadores xingavam os espíritos por suas táticas vilãs enquanto continuavam a orar pela segurança da equipe de extermínio. Percebendo quão perigosa a situação havia se tornado, o comandante imediatamente ordenou contato com o birô de combatentes da cidade B e exigiu reforços urgentes. Logo, os soldados começaram a se mobilizar em direção à cena, entendendo que precisavam ajudar a equipe intermediária a destruir os espíritos de rank A. No entanto, a comandante da cidade B deixou algo bem claro.
A missão deles não era simplesmente dar apoio, era proteger a esperança de toda a humanidade. Olhando para os rostos determinados dos combatentes reunidos, ela deu uma ordem rigorosa de que, sob nenhuma circunstância, Levi e sua equipe deveriam ser permitidos a morrer. Enquanto isso, o espírito de grande cabeça percebeu que esses humanos realmente tinham a capacidade de apagar as terríveis chamas verdes. Ele riu sarcasticamente, zombando de que os humanos eram criaturas tolas, sempre cegas pelo apego e pela emoção. Então o monstro afundou seus dentes mais fundo na cabeça de Ethan, ameaçando arrancar metade dela e salpicar Levi com o sangue do cinegrafista. O sangue começou a escorrer pelo couro cabeludo de Ethan. Apesar do medo, o jovem gritou alto, implorando ao capitão para não se preocupar com ele. Levi, no entanto, tentou negociar calmamente. Ele afirmou que já havia apagado as chamas e não havia se movido, portanto o espírito não tinha o direito de machucar ninguém. Então Levi levantou os olhos para Jasper e lhe disse quietamente para se afastar, explicando que se Jasper ficasse ali, Levi não conseguiria protegê-lo. Ouvindo essa troca, o espírito de grande cabeça zombou deles novamente, zombando que esse companheiro espírito traidor era fraco demais para sequer importar. Por dentro, a criatura esperava que, se Levi fosse morto, os humanos restantes se tornassem presas fáceis sob o controle dos espíritos. Logo depois, a alma de Jasper de repente disparou para o céu. Levi permaneceu calmamente de pé no centro dos espíritos ao redor e perguntou se eles o liberariam se ele ficasse imóvel e se abstivesse de usar suas chamas azuis. No momento em que terminou de falar, o espírito de grande cabeça explodiu em uma gargalhada selvagem e ordenou que os outros atacassem. Os fantasmas famintos imediatamente se lançaram contra Levi de todas as direções. Nesse momento desesperador, Ethan estendeu a mão e gritou alto, implorando ao capitão para não se sacrificar. De volta ao escritório, dois jovens assistindo à transmissão gritaram incrédulos, incapazes de aceitar que Levi realmente estava lá, sem se mover. Enquanto isso, a bordo de um avião a caminho da cidade B para fornecer reforços, cada combatente sentava silenciosamente com os olhos fixos nas telas de seus celulares, assistindo a batalha tensa se desenrolar. Um deles de repente parou em seu caminho, seu corpo inteiro ficou rígido enquanto seus olhos se arregalavam em choque. No momento em que percebeu o que estava acontecendo diante dele, parecia que o tempo havia congelado. Sua respiração ficou presa na garganta, e por um breve segundo, ele não conseguiu fazer nada além de ficar parado, completamente atordoado pela cena aterrorizante que se desenrolava bem na sua frente. Nesse exato instante, o sistema se ativou abruptamente com uma notificação aguda, anunciando que um protocolo de proteção havia sido acionado. A mensagem ecoou pelos arredores, pegando todos de surpresa. Os espíritos trocaram olhares confusos, claramente incapazes de entender o que acabará de acontecer ou por que tal mecanismo havia sido ativado de repente. Levi apertou os olhos e observou atentamente o espírito diante dele. Ele se lembrou claramente de que a regra só proibia o uso do fogo verde. Ninguém nunca havia dito nada sobre outros tipos de chamas. Esse pequeno detalhe acendeu uma ideia em sua mente, e uma confiança silenciosa começou a tomar conta de seu rosto. No próximo segundo, línguas de fogo negro de repente surgiram ao seu redor, girando e se retorcendo como sombras vivas. O fogo negro e sinistro brilhou com um brilho ameaçador enquanto se espalhava. Os espíritos soltaram gritos agudos quando as chamas os tocaram, o fogo sobrenatural devorando seus corpos como se fossem nada mais que folhas secas. O poder avassalador do herói explodiu para fora como uma tempestade violenta. Em um único surto devastador, todos os oponentes na área foram apagados instantaneamente. Não houve luta, nem resistência, nem sequer um traço de cinzas deixado para provar que eles haviam existido. O último espírito restante sentiu aquele poder aterrorizante lavar sobre ele como uma onda esmagadora. Seu corpo inteiro tremia descontroladamente enquanto o pânico tomava conta de sua mente. O medo era tão intenso que até respirar se tornou difícil, e um frio dread se infiltrava em seu coração. Devagar, as línguas retorcidas de fogo negro se esticaram em sua direção, movendo-se como criaturas predadoras prontas para atacar. Seu brilho escuro refletia claramente nos seus olhos arregalados e aterrorizados, fazendo as chamas parecerem ainda mais ameaçadoras e inescapáveis.
Sua voz tremia enquanto ele gaguejava, desesperadamente perguntando que tipo de fogo era aquele poder aterrorizante. Mas ele nunca recebeu uma resposta. No momento seguinte, as chamas negras avançaram e o engoliram completamente, sem deixar chance de fuga. Justo quando as chamas escuras estavam prestes a tocar Ethan, o operador assistindo a cena de repente sentiu uma sensação familiar. Em um instante, ele reconheceu a energia aterrorizante daquela chama. Seus olhos se arregalaram ao perceber que o fogo diante dele não era outro senão a infame chama negra. De repente, através da massa giratória de fogo negro, uma mão avançou sem hesitação. Ela se esticou pelas chamas devoradoras e agarrou Ethan firmemente, puxando-o para fora dos espíritos em chamas antes que o fogo mortal pudesse tocá-lo. Mesmo com o caos e o perigo ao seu redor, o jovem nunca soltou a câmera que estava segurando. Suas mãos permaneciam firmes o tempo todo, determinado a capturar tudo o que estava acontecendo, apesar da situação aterrorizante. Aconteceu que quem o havia puxado para a segurança era Jasper. Ethan olhou para o espírito com profunda gratidão brilhando em seus olhos, claramente percebendo que ele havia sido salvo no último momento possível. Era a primeira vez em sua vida que ele era levantado no ar por um espírito. Surpreendentemente, em vez de sentir medo ou ansiedade, uma estranha sensação de conforto preencheu seu coração. Para sua própria surpresa, a experiência o deixou estranhamente feliz. Enquanto isso, o casal casado que assistia a transmissão ao vivo de sua casa olhava para a tela com espanto. Eles estavam agradavelmente surpresos com tudo que haviam acabado de testemunhar, mal acreditando nos próprios olhos. Os 3 estudantes assistindo à transmissão explodiram em aplausos empolgados. Eles não conseguiam parar de falar sobre quão incrivelmente poderoso o Capitão Levi era. Ao mesmo tempo, admiravam como Jasper conseguiu salvar o cinegrafista no último segundo. O jovem de óculos empurrou-os para cima do nariz e gritou empolgado. Na opinião dele, a força do personagem principal era simplesmente inacreditável, muito além de tudo que ele imaginava. Nesse momento, o comandante admitiu silenciosamente para si mesmo que a equipe de combatentes humanos era muito mais formidável do que ele esperava originalmente. As habilidades deles claramente superaram suas previsões anteriores. Logo depois, o sistema entregou outra notificação. Calmamente, relatou que o portador havia ativado com sucesso uma habilidade de controle de fogo divino de 4º rank, marcando um grande avanço no poder. Por causa dessa atualização, uma habilidade completamente nova foi desbloqueada. Era chamada de gaiola de fogo geocêntrica, uma técnica avançada poderosa capaz de servir tanto para fins ofensivos quanto defensivos ao mesmo tempo. A gaiola de fogo geocêntrica funcionava de uma maneira única. Aliados podiam ficar dentro da estrutura em chamas enquanto as chamas furiosas cercavam o exterior. O fogo atacaria ferozmente os inimigos do lado de fora, deixando os que estavam dentro completamente ilesos. Em apenas um mês, a equipe realizou operações implacáveis pela região. Durante esse curto período, conseguiram eliminar 63 espíritos de rank 3 em 10 cidades diferentes. Apenas 2 meses depois, suas conquistas se tornaram ainda mais impressionantes. A equipe humana havia exterminado com sucesso todos os espíritos de rank em todo o território da China. A história então muda para um local completamente diferente. Um mensageiro estava correndo com toda a força que lhe restava, fugindo desesperadamente dos espíritos malignos. Atrás dele, Theo o perseguia de perto, tentando acompanhar seu companheiro exausto. Sem aviso, o mensageiro parou repentinamente em pânico. Ao ver isso, seu companheiro imediatamente perguntou o que havia acontecido, com a voz cheia de preocupação e urgência. A razão logo ficou clara. Do outro lado da rua, ao lado de um prédio alto, uma tela massiva estava exibindo uma transmissão ao vivo de notícias. Nela, as figuras de Levi e Jasper apareciam claramente. De acordo com o noticiário, os dois haviam alcançado um feito incrível. Em apenas 3 meses, haviam exterminado completamente todos os espíritos de rank registrados. Imagens do herói e seu parceiro preencheram a tela. Theo olhou para a exibição em choque, enquanto o arauto ao seu lado rapidamente confirmou que as 2 figuras mostradas ali eram, de fato, as mesmas pessoas que eles conheciam.
O arauto assentiu lentamente, ainda incapaz de acreditar no que estava vendo. Então, amaldiçoou baixinho, percebendo com frustração que Levi e Jasper haviam ido para um país vizinho. Isso explicou tudo. Era o motivo de eles terem procurado em todos os lugares e ainda assim não conseguirem encontrá-los. O noticiário continuou, explicando que a fama da equipe estava se espalhando rapidamente pelo mundo. Em reconhecimento ao seu poder, o governo os classificou oficialmente como possuindo força de combate de rank S. Enquanto continuavam correndo, o mensageiro e Theo escutaram atentamente o relatório. Eles trocaram um olhar rápido, chegando silenciosamente à mesma decisão, iriam para aquela cidade. No entanto, o demônio parou novamente e se virou. Com uma expressão séria, ele apontou que antes de qualquer outra coisa, precisavam lidar com as criaturas que ainda os perseguiam. Sem perder mais tempo, Theo balançou seu bastão com força contra o espírito maligno que se aproximava. O poderoso golpe acertou instantaneamente, e a criatura se despedaçou como fumaça ao vento. Mas o perigo ainda não havia acabado. Outro inimigo de repente saltou de trás deles, pegando-os de surpresa. A criatura avançou, preparando-se para atacar Theo. Antes que pudesse atacar, no entanto, o arauto soltou uma respiração gélida que congelou instantaneamente a perna do espírito no lugar. O espírito confuso se virou, tentando entender o que o havia parado. Nesse exato momento, o bastão de Theo desceu com força, desferindo um golpe esmagador que despedaçou completamente o corpo da criatura. Após a batalha, o arauto soltou um longo suspiro de alívio. Theo jogou o bastão de bambu para o lado e olhou para ele com olhos cansados, percebendo que a arma finalmente havia se tornado inútil. O mensageiro ainda respirava pesadamente pela exaustão, mas percebeu algo interessante. Apesar de tudo o que aconteceu, a energia espiritual de seu companheiro ainda parecia surpreendentemente intacta. No entanto, Theo rapidamente o silenciou com um sussurro. Ele o avisou para não falar mais sobre isso, preocupado que alguém pudesse ouvi-los e tentar roubar a pouca força que ele ainda tinha. Logo depois, o cansaço começou a dominá-los. Finalmente, o exausto mensageiro desabou no chão com um gemido irritado. Frustrado, ele reclamou que não fazia ideia de como eles iriam chegar até a China. Theo se sentou silenciosamente ao lado dele, profundamente pensativo. Enquanto isso, seu companheiro já estava começando a adormecer, cansado demais para manter os olhos abertos. Ao mesmo tempo, a transmissão de notícias continuava a ser exibida em algum lugar da cidade. Por um breve momento, a tela mostrou uma visão distante das costas de Theo e a cauda do arauto. Através de várias regiões, equipes de combate começaram a chegar nas áreas onde flutuações espirituais fortes haviam sido detectadas. Ironicamente, as anomalias habituais nesses locais já haviam sido completamente limpas. Enquanto isso, no aeroporto, a atenção de quase todos estava voltada para um único homem. As pessoas sussurravam baixinho entre si, dizendo que ele parecia tão bonito que poderia facilmente passar por uma celebridade. Esse homem acabou sendo Theo, vestido de forma elegante. Em seus braços, ele carregava o mensageiro, e a visão em comum rapidamente atraiu olhares curiosos e admirados das pessoas que passavam. Enquanto Theo caminhava pelo aeroporto, as meninas não podiam deixar de olhá-lo com admiração, enquanto muitos rapazes o olhavam com inveja. Sua figura alta e seus longos cabelos fluidos faziam com que ele se destacasse onde quer que fosse. Logo depois, ele se aproximou calmamente do balcão de check-in e pediu à funcionária para emitir um bilhete para o próximo voo. No entanto, a funcionária do aeroporto olhou para ele com confusão e explicou educadamente que ele não poderia trazer o pássaro para dentro do avião. Ouvindo isso, Theo levantou o mensageiro ligeiramente e explicou que o pássaro era, na verdade, seu parente. A funcionária hesitou, mas ainda assim respondeu que, mesmo assim, animais não eram permitidos dentro da cabine de passageiros. Ela explicou ainda que os animais precisavam ser registrados como carga. Para evitar atrasar o voo, ela sugeriu que o pássaro fosse transferido para o compartimento de bagagem. Quando o mensageiro ouviu essa sugestão, ele imediatamente se virou para Theo com pânico nos olhos. Ele estava aterrorizado de que eles pudessem ser separados e que os espíritos o encontrassem enquanto ele estivesse preso sozinho na área de bagagens.
No momento em que as pessoas perceberam que o galo estava falando a língua humana, seus rostos instantaneamente ficaram pálidos. As garotas que haviam admirado Theo apenas segundos antes agora deram um passo para trás, chocadas. O pânico se espalhou rapidamente pelo aeroporto. As pessoas começaram a correr de medo, e em segundos a multidão foi completamente dispersada, deixando Theo e seu estranho companheiro sozinhos. Aproveitando o caos repentino, Theo ativou silenciosamente sua habilidade e se teletransportou. No instante seguinte, ele já estava caminhando calmamente por uma estrada distante, como se nada incomum tivesse acontecido. As poucas pessoas ao redor só viram um borrão passando por elas como uma rajada de vento. Nenhuma delas conseguiu entender claramente o que havia acabado de passar tão rapidamente. Mais tarde, depois de se esconder em um banheiro para recuperar o fôlego, Theo falou seriamente. Se fossem obrigados a viajar separadamente, então pegar um avião seria claramente muito perigoso. Depois de pensar nisso por um momento, ele suspirou e tomou uma decisão. Com uma expressão sombria, ele admitiu que não tinham mais opção. Logo, os dois se encontraram quietos na beira-mar, olhando para o vasto oceano que se estendia sem fim diante deles. Theo então admitiu honestamente que, embora a maior parte de sua força já tivesse sido drenada, ele ainda tinha energia suficiente para se proteger. Se fosse necessário, ele acreditava que poderia tentar nadar através do mar. Sem hesitar mais, ele rapidamente jogou suas roupas para o lado e deu um passo à frente. Um momento depois, ele saltou na água gelada, começando a ousada jornada pelo mar. O mensageiro se agarrou firmemente aos ombros de Theo, segurando-o com ambas as mãos como se sua vida dependesse disso. Seu foco estava totalmente voltado para um objetivo simples: manter-se firme e não escorregar. Com o vento batendo forte ao seu redor e as ondas rugindo abaixo, ele se concentrava com toda a sua força apenas para manter o equilíbrio. No entanto, quando eles estavam aproximadamente na metade do caminho sobre a água, tudo de repente mudou. Theo virou-se abruptamente e começou a nadar de volta em direção à costa, ainda mais rápido do que antes. Entre as respirações, ele reclamava que o mar estava cheio de criaturas estranhas, e pelo que podia sentir delas, muitas delas eram assustadoramente poderosas. Após finalmente se arrastarem de volta para a terra firme, ambos desabaram na areia, respirando pesadamente e tentando desesperadamente recuperar o fôlego. Atrás deles, a superfície do mar ondulava enquanto vários espíritos do mar emergiam lentamente da água, olhando-os com olhos gananciosos e famintos. Sem aviso, uma poderosa onda de choque se espalhou repentinamente pela superfície da água, cortando o ar como um martelo invisível e indo direto em direção aos espíritos que se escondiam. A força repentina assustou terrivelmente os espíritos do mar. Num piscar de olhos, eles entraram em pânico e desapareceram rapidamente sob as ondas, mergulhando fundo no mar para evitar qualquer que fosse o poder aterrorizante que acabará de atacá-los. Theo levantou lentamente a mão e olhou pensativamente para o mar. Após um breve momento de silêncio, ele percebeu que realmente só restava uma solução possível para eles agora. O mensageiro deitou-se sobre sua coxa e olhou para ele com olhos curiosos, se perguntando o que ele faria a seguir. Logo depois, o demônio espalhou um par de enormes asas azul escuras. Num piscar de olhos, Theo se transformou em um grande pássaro e cuidadosamente pegou o mensageiro. Ele notou com uma satisfação silenciosa que, como bestas divinas, voar era sua maior vantagem. Não importa o quão perigosos os fantasmas abaixo fossem, eles simplesmente não poderiam persegui-los uma vez que estivessem no céu. Com um forte bater de suas asas, Theo os lançou para o alto. Eles subiram acima das nuvens e continuaram voando firmemente em direção ao seu destino, sem enfrentar obstáculos no céu aberto. Várias horas se passaram no céu sem fim. Eventualmente, o mensageiro falou com um tom um pouco envergonhado, admitindo que começava a sentir algo um tanto estranho. Era como se o espaço nas costas de Theo estivesse gradualmente diminuindo. O lugar onde ele se sentava parecia mais apertado do que antes, quase como se algo invisível estivesse pressionando contra eles. Theo pensou cuidadosamente sobre isso e sugeriu uma possível explicação. Talvez esse mundo simplesmente não pudesse tolerar criaturas espirituais de tamanho tão massivo, e o ambiente em si estava lentamente forçando-o a encolher. Assim que o galo entendeu essa possibilidade,
o pânico imediatamente se refletiu em seu rosto. A realização fez seu coração bater forte de medo. O mensageiro se abraçou a Theo com força e o incentivou ansiosamente a voar mais rápido. Sua voz estava cheia de urgência, como se cada segundo no ar tivesse se tornado precioso. Theo bateu suas asas com toda a força que ainda tinha. Logo o mensageiro também espalhou suas asas e começou a voar ao lado dele, ambos forçando seus corpos ao limite absoluto, com as penas quase se soltando devido ao esforço. Após várias horas exaustivas de voo desesperado, uma linha tênue finalmente apareceu no horizonte. Ao avistar a terra, Theo exclamou de alegria, anunciando felizmente que eles finalmente haviam chegado à costa. Mas o mensageiro já estava arfando, sua força completamente esgotada. Ele lutava desesperadamente apenas para permanecer no ar por mais alguns segundos. Logo sua visão ficou turva e a escuridão começou a se aproximar. Seu corpo ficou mole enquanto ele perdia a consciência, começando a cair impotente em direção ao mar abaixo. Ao ver isso, Theo imediatamente entrou em pânico e mergulhou para baixo a toda velocidade, indo atrás do mensageiro que caía. Ao mesmo tempo, a superfície do mar abaixo se agitou violentamente. Um grupo de monstros aterrorizantes já estava ali, claramente esperando que algo caísse dentro do seu alcance. Um enorme monstro aquático já havia aberto suas enormes mandíbulas, pronto para devorar a presa indefesa. Mas, no último momento, Theo mergulhou e arrancou o arauto das mandíbulas da morte. Os monstros marinhos olharam para cima com olhos furiosos enquanto as duas figuras escapavam para o ar. Apesar da raiva, eles não podiam fazer absolutamente nada para alcançá-los. Embora o mensageiro tivesse sido salvo a tempo, sua condição ainda parecia muito séria. Ele continuava inconsciente e não dava sinais de acordar. Theo olhou com crescente pânico. Quando não houve resposta, ele começou a transferir sua própria força vital para o mensageiro, soprando suavemente energia espiritual sobre ele, na desesperada esperança de revivê-lo. Após um momento tenso, os olhos do mensageiro se abriram lentamente. Embora ele tivesse recobrado a consciência, seu rosto ainda estava extremamente pálido e fraco. Ver ele acordar novamente encheu Theo de um alívio avassalador. Com uma voz alegre, ele anunciou empolgado que finalmente haviam chegado à China. Essas palavras imediatamente fizeram o arauto se sentar de forma abrupta, seus olhos cansados brilharam de excitação e descrença. Assim que ele percebeu que realmente haviam chegado, saltou alegremente e envolveu seus braços ao redor de Theo. Vez após vez, ele repetia animadamente que finalmente haviam conseguido. Theo ficou ali atônito e sem palavras por um momento. Mas logo devolveu o abraço, apertando-o fortemente enquanto ondas de emoção os envolviam. Enquanto isso, em uma rua movimentada nas proximidades, as pessoas passavam apressadas em um fluxo constante, todas focadas em suas rotinas diárias sem notar a jornada extraordinária que acabará de acontecer. Nesse momento, Theo carregava o mensageiro em seus braços e se aproximou de uma pequena barraca de rua. Com educação, ele perguntou ao vendedor como poderiam chegar a um lugar chamado Cidade Z. O rosto do dono da loja instantaneamente ficou pálido ao ouvir o nome. Com um claro tom de medo na voz, ele avisou que a Cidade Z era conhecida como uma zona mortal que as pessoas evitavam a todo custo. Ao ver a reação aterrorizada do homem, Theo se virou para um transeunte e perguntou, confuso, por que todos acreditavam que aquele lugar era tão perigoso. Ele apontou calmamente que, mesmo que realmente fosse uma zona mortal, as equipes de extermínio de fantasmas ainda seriam enviadas para lá. Isso significava que poderiam simplesmente seguir a mesma rota. Um jovem próximo, que havia ouvido a conversa, ficou animado. Ele se aproximou de Theo e anunciou que também estava indo para a Cidade Z para apoiar a equipe de combate. Antes que Theo pudesse responder, o jovem entusiasmado agarrou ambos, ele e o mensageiro, e os convidou alegremente para se juntar ao seu grupo de viajantes. Logo depois, um carro azul brilhante estava correndo pela estrada. Os três estavam sentados lado a lado, correndo diretamente para o seu destino. Enquanto o carro seguia em frente, Theo de repente sentiu uma presença estranha e desconcertante se aproximando por trás deles. Tanto ele quanto o mensageiro se viraram ao mesmo tempo.
Atrás deles, estavam duas meninas alegres que estavam sorrindo, acenando e incentivando-os com entusiasmo amigável. O jovem ao lado deles também entrou na conversa, garantindo a todos que, embora a jornada fosse perigosa, não havia razão para ter medo, pois nenhum deles estava enfrentando isso sozinho. Enquanto isso, escondidos na grama ao lado da estrada, vários espíritos começaram a se mover lentamente. Eles haviam captado um cheiro estranho que estava flutuando pelo ar, algo que parecia extremamente tentador para eles. Quase imediatamente, tanto o arauto quanto Theo perceberam o que estava acontecendo. Seus sentidos captaram a verdade perturbadora. Um grupo de espíritos começara a seguir o veículo deles. Theo acrescentou tranquilamente que ainda tinha uma habilidade restante para usar. O homem sentado ao seu lado começou a tremer de medo, sussurrando, confuso, que parecia que o galo acabará de falar. Nesse momento, vários espíritos já haviam rastejado pelo corpo do carro, se pressionando contra as janelas e olhando para dentro com uma curiosidade arrepiante. De repente, a voz calma de Theo quebrou a tensão enquanto ele ativava seu selo de batalha. No instante seguinte, uma onda de magia gelada se espalhou e se envolveu ao redor dos espíritos ao redor como uma tempestade de gelo. As criaturas ficaram completamente imóveis. Momentos depois, seus corpos se quebraram e lentamente desapareceram. Dentro do carro, os passageiros de repente sentiram uma queda acentuada na temperatura. Eles trocaram olhares confusos, sem saber por que o ar de repente ficou tão frio. Logo, o carro finalmente parou e todos começaram a sair um por um. Todos haviam chegado a esse lugar com o mesmo objetivo: apoiar a equipe de extermínio de fantasmas e mostrar que o país inteiro estava ao lado deles. Em outro lugar, nas profundezas da toca de uma besta demoníaca de classe S, um silêncio arrepiante tomou conta da caverna escura. De repente, a criatura percebeu a presença de humanos se aproximando. Seus olhos escarlates se abriram lentamente, brilhando com fome enquanto ela notava gananciosamente que uma outra fonte de energia deliciosa havia aparecido. Enquanto isso, Theo continuava carregando o mensageiro com cuidado em seus braços enquanto se moviam pela multidão. De repente, o céu acima começou a escurecer de forma antinatural. Uma pesada sensação de inquietação se espalhou entre as pessoas próximas. Sem aviso, uma sombra vermelha cortou o ar como um relâmpago. Em um único e aterrorizante momento, atingiu o homem ao lado deles, atravessando-o diretamente. A menina próxima cambaleou e caiu no chão. O mensageiro olhou para a mulher ferida, chocado. Naquele instante, ele claramente percebeu poderosas ondas de energia sinistra pulsando do ataque. O medo se espalhou rapidamente entre as pessoas ao redor, e o pânico começou a subir quando todos perceberam que algo perigoso havia aparecido. Reagindo rapidamente, Theo correu para a frente e pressionou sua mão sobre o ferimento, parando o sangramento enquanto o poder espiritual começava a curar lentamente a ferida. Ele explicou calmamente que havia protegido o coração da mulher com respiração espiritual. Por causa disso, ainda havia uma chance de salvar sua vida. Então ele firmemente ordenou aos outros que agissem imediatamente, colocassem ela no carro e saíssem daquele lugar antes que o inimigo invisível atacasse novamente. Lá no fundo, ele não pôde evitar sentir uma crescente preocupação. Os movimentos do inimigo eram incrivelmente rápidos, muito mais rápidos do que qualquer coisa que já haviam encontrado antes. Além disso, a aura avassaladora ao redor da criatura deixava claro que sua força superava de longe os espíritos que haviam enfrentado até então. De repente, um monstro estranho apareceu pairando no ar. Sua figura massiva projetava uma sombra sobre o chão, e quando falou, sua voz profunda retumbou como um trovão rolando pelo céu. Com um tom frio e calculista, a criatura declarou que o galinha ali representava uma ameaça séria para ele. Seus olhos se estreitaram enquanto observava cuidadosamente a pequena, mas incomum ave. A criatura demoníaca então lentamente virou seu olhar em direção a Theo. Com uma expressão arrogante, ordenou que ele entregasse a besta imediatamente, como se o pedido em si não fosse algo que pudesse ser recusado. Theo enfrentou o olhar aterrador da criatura sem o menor sinal de medo. Seus olhos permaneceram calmos e firmes, mostrando que ele não tinha intenção de recuar. Nesse momento, o estrondo alto de motores se aproximando ecoou nas proximidades. Ao ouvir o som,
as pessoas ao redor correram rapidamente para seus carros, desesperadas para escapar da situação perigosa. A maioria ainda não entendia completamente o que acabará de acontecer. Mesmo assim, seus instintos os diziam que ficar ali só traria problemas, então escolheram sair o mais rápido possível. No entanto, Theo continuou parado, recusando-se a recuar. Em vez disso, ele permaneceu calmamente lá, cobrindo a fuga dos outros e garantindo que tivessem tempo para escapar em segurança. Dentro de um dos carros, várias crianças gritavam ansiosamente para ele pela janela. Tentavam desesperadamente convencê-lo a ir com eles, insistindo que a equipe de extermínio deveria lidar com a luta. Em resposta, o mensageiro estourou impacientemente e ordenou que parassem de discutir. Disse-lhes para ignorarem totalmente a situação e saírem imediatamente. No momento em que ele falou, as pessoas ao redor ficaram novamente atônitas. Ouvir palavras humanas claras saindo do galo as forçou a finalmente aceitar a verdade inacreditável de que o pássaro realmente podia falar. Enquanto isso, o monstro não parava por um segundo sequer. Continuava lançando ataques furiosos, seus movimentos cheios de raiva e poder destrutivo. Ainda assim, Theo lidava com a situação com surpreendente facilidade. Ele esquivava-se suavemente dos golpes que vinham em sua direção e contra-atacava imediatamente, mantendo o monstro constantemente na defensiva. A criatura resmungou arrogantemente e declarou que não estava nem um pouco interessado em lutar contra ele. Disse que só queria o espírito e novamente exigiu que Theo entregasse o galinha. Ao ouvir isso, Theo franziu ligeiramente a testa e respondeu com desprezo aberto. Ele descartou a criatura como nada mais do que um espírito menor, muito menos impressionante do que ela acreditava ser. Mas, apesar de suas palavras calmas, a raiva queimava silenciosamente dentro dele. Ele sabia muito bem que sem suas habilidades especiais, já teriam sido mortos por esse inimigo há muito tempo. Nesse momento, a besta de repente mudou de posição, preparando-se para atacar os demônios por trás com um ataque traiçoeiro e inesperado. No entanto, Theo percebeu o perigo a tempo. Com reflexos rápidos, levantou a perna e bloqueou facilmente o golpe que vinha em sua direção antes que ele pudesse atingir. A frustração do monstro finalmente explodiu. Como uma criatura que estava perdendo a cabeça, ele gritou loucamente, exigindo que Theo morresse imediatamente. Então, sem hesitação, ele desferiu 6 poderosos ataques de uma vez, enviando-os em direção aos demônios de várias direções. Enquanto isso, as pessoas dentro do veículo continuavam gritando desesperadamente para que Theo e o mensageiro fossem com eles. Argumentavam que ficar para trás só pioraria as coisas e colocaria todos em perigo. Mas Theo ignorou completamente seus chamados. Sua atenção permaneceu fixada no monstro enquanto ele continuava lutando sem hesitar. Os ataques vinham um após o outro como uma tempestade implacável. Theo observava cuidadosamente cada movimento do seu oponente, respondendo com golpes rápidos como um raio que cortavam as defesas do inimigo. De repente, porém, a criatura mudou de alvo e tentou atacar o arauto em vez disso. Percebendo o perigo repentino, Theo reagiu instantaneamente. Sem hesitar, ele deu um passo à frente e protegeu o arauto com seu próprio corpo, recebendo toda a força do golpe. O impacto danificou seriamente seu corpo. Uma onda de dor insuportável se espalhou por ele, e seu equilíbrio vacilou enquanto a lesão fazia seu efeito. Mas o monstro não mostrou misericórdia. Vendo sua vantagem, continuou pressionando e lançou ataque após ataque contra os demônios enfraquecidos. Mesmo com as últimas forças que tinha, Theo ainda conseguiu levantar o pé e bloquear outro golpe que vinha em sua direção. Infelizmente, o demônio finalmente conseguiu romper sua defesa. O ataque rasgou a asa de Theo, deixando uma ferida profunda e séria. Percebendo quão perigosa a situação se tornará, Theo urgentemente ordenou ao galo que escapasse imediatamente. Prometeu que seguraria o inimigo o máximo que pudesse. O arauto obedeceu relutantemente à ordem. No entanto, resmungou amargamente, reclamando que havia convocado esse protetor tolo apenas para garantir sua própria segurança. Apesar das palavras sarcásticas, lá no fundo ele estava genuinamente preocupado com o destino de Theo. Enquanto isso, Theo continuava lutando bravamente. No entanto,
Os ataques do inimigo só ficavam mais violentos e implacáveis a cada segundo que passava. Então, a criatura de repente mudou de direção novamente. Nesse instante, Theo percebeu alarmado que o inimigo agora estava mirando em seu cunhado. Ao mesmo tempo, o arauto tentou voar para longe, convencendo-se de que não poderia permitir que Theo morresse em seu lugar. Suas emoções o dominaram tão fortemente que quase parecia que ele estava se despedindo do mundo. Justo naquele momento crítico, duas figuras familiares apareceram. Jasper e Levi chegaram a tempo, e o protagonista imediatamente entrou para resgatar ambos. Os olhos do mensageiro se arregalaram de incredulidade, e uma lágrima escorreu silenciosamente por sua bochecha enquanto ele percebia o que acabará de acontecer. Jasper rapidamente reconheceu a figura familiar graças à cor distinta de suas penas. Após confirmar que não estava se enganando, Jasper acenou alegremente com a mão e chamou mentalmente o Galinha com entusiasmo. Enquanto isso, Levi, o principal lutador da equipe, continuou atacando ferozmente, desferindo um golpe violento de chamas flamejantes em direção à criatura sinistra. O espírito maligno recuou em choque com um calor intenso e rapidamente se esquivou. Percebendo que os rumores sobre essa chama eram verdadeiros, ele amaldiçoou furiosamente a equipe, notando que os humanos de repente haviam se tornado muito mais fortes. No entanto, em vez de medo, esse novo poder apenas despertou maior interesse nele. Afinal, como um espírito de classe S, ele se via como o predador final. Para ele, cada explosão e cada caça humana sempre foram apenas um jogo divertido. Destruir humanos não era diferente de pisar em pequenas formigas sob seus pés. Ele sempre esteve acostumado a controlar tudo ao seu redor e simplesmente se recusava a acreditar que os humanos poderiam algum dia se tornar ameaças reais. Na mente do monstro, não havia absolutamente ninguém capaz de resistir ao seu poder avassalador. Nesse momento, a expressão de Levi escureceu. Com uma voz fria, ele afirmou claramente que sabia que essa criatura era responsável pelas mortes de inúmeras pessoas inocentes. Em resposta, o monstro soltou uma gargalhada alta. Ele se referiu casualmente às suas vítimas como parte de sua coleção pessoal e zombou de Levi, afirmando que seus ossos logo se tornariam mais uma adição. Mas Levi se moveu mais rápido que um relâmpago. Ele percebeu instantaneamente que o monstro à sua frente era exatamente aquele sobre o qual o comandante havia alertado, e decidiu eliminá-lo ali mesmo. Sem hesitar, ele lançou um ataque usando a chama que o demônio mais temia. Pela primeira vez, o espírito maligno sentiu a pressão esmagadora da chama verde. Um lampejo de verdadeira surpresa apareceu em seus olhos. Ele rugiu de dor enquanto o fogo começava a consumir seu corpo, queimando lentamente a carne e expondo os ossos afiados por baixo. Mesmo assim, ele se curvou para frente, mas se recusou a cair. Percebendo que ainda estava vivo, olhou atônito enquanto as chamas não o haviam destruído completamente. Logo ele começou a rir novamente, concluindo arrogante que as chamas verdes eram incapazes de matá-lo. Ele se perguntou sarcasticamente se Levi tinha algum truque a mais. A resposta veio instantaneamente, um golpe violento de fogo negro. Essa era a chama lendária de que se falava nos rumores, e pela primeira vez, o verdadeiro medo apareceu nos olhos do monstro. Apenas um golpe foi suficiente. Os ossos do monstro se estilhaçaram instantaneamente, despedaçando-se como um frágil vaso de porcelana. Levi franziu ligeiramente a testa, observando silenciosamente que a resistência do inimigo era impressionante e que até essas chamas poderiam não ser suficientes para destruí-lo completamente. Enquanto isso, Jasper quase começou a dançar de emoção perto dali, admirando abertamente o incrível poder e domínio exibido pelo herói principal da equipe.